Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Bom, a partir então desse mês, ou melhor, a partir deste vídeo, voltarei a trabalhar com a série sobre James Joyce, né, que eu comecei o ano passado, mais ou menos por volta dessa época, né, um pouco antes do Bloomsday, que é comemorado no dia 16 de junho, né, que é aquela comemoração sobre o dia de Leopold Bloom, né, do protagonista de Ulisses. Né. Para quem não sabe, para quem quer mais detalhes sobre Bloomsdays, tem aqui na playlist do James Joyce no canal, tem vídeo só sobre o Bloomsday. Mas vamos lá. Então eu vou voltar a fazer vídeos sobre James Joyce, sobre a sua obra, sobre a sua vida, neste mês de junho. Até porque é um ano importante, porque neste ano de 2022 está fazendo 100 anos de publicação do livro Ulisses, publicado em 1922, né? Então completando 100 anos este ano. Então é um ano especial para os joycianos, né? Que é uma data comemorativa então, e o Bloomsdays desse ano será um Bloomsdays também especial. E é por isso então que eu vou, neste mês de junho, voltar a fazer vídeos sobre James Joyce. Tem algumas coisas que eu não coloquei na série do ano passado, alguns livros póstumos, né? E algum material que ficou de fora. Mas vamos lá. Começando aqui com este vídeo sobre a correspondência de James Joyce, né, com a sua esposa, né, a sua companheira Nora, Cartas a Nora. Eu tenho essa edição pela Iluminuras, que foi organizado, e a tradução também, né, a organização e tradução foram feitos pelo Sérgio Medeiros e a Dirce Valtric, do Amarante, que é uma tradutora e uma especialista do Joyce também. Então eles organizaram e fizeram a tradução dessas cartas. Bom, então desde quando Joyce e Nora ficaram juntos pela primeira vez, no dia 16 de junho de 1904, eles se tornaram quase que inseparáveis, né? Porém, por poucos períodos em que estiveram afastados, por conta de algumas viagens do Joyce, né, eles mantiveram uma correspondência por carta, né, e essa correspondência em parte tem um teor picante que, ao que tudo indica, inspirou Joyce na cena de Ulisses, em que o protagonista, o Leopold Bloom, ele nos revela a sua troca de cartas com uma mulher chamada Martha Clifford. Enquanto o Leopold Bloom, talvez para resguardar, né, a sua identidade, ele usa o pseudônimo de Henry Flower. Então eles não se conhecem, mas mantêm esse relacionamento à distância, e o teor dessas cartas que eles trocam também tem um teor erótico, né? Um teor assim bem sexual. E essa cena, esse trecho, né, dentro do Ulisses, então é inspirado nas próprias cartas que o Joyce mandou para Nora, né, as cartas nas quais eles se correspondiam. Foi no final de 1904 que o Joyce e a Nora eles partiram para Londres, saíram de Dublin, né, alguns meses depois, né, de se conhecerem, ficaram juntos, e no final do ano então eles foram para Londres, porque na ocasião o Joyce ele tinha uma reunião com os editores para a publicação do seu primeiro livro, Música de Câmara. E somente em 1909, quando Joyce fez 2 viagens à Irlanda, e enquanto Nora acabou ficando em Trieste. Então a maior parte dessa correspondência, que está reunida aqui neste livro, faz parte dessa época
dessas ausências do Joyce. E nesta correspondência nós encontramos Joyce reclamando de Dublin, reclamando da Irlanda, né? Então trechos como ele diz assim: meu amor, como estou farto, farto, farto de Dublin. É a cidade do fracasso, do rancor e da infelicidade. Eu anseio sair daqui. Então tem muito esse teor de crítica, né, contra a Irlanda, principalmente contra Dublin. E só que é o seguinte, é preciso entender essa ambiguidade de Joyce, porque por mais crítico que ele tenha sido com Dublin ou com a Irlanda de modo geral, ele nunca conseguiu se desapegar do seu país, em especial de Dublin, da cidade, né, de Dublin, carregando a sua origem por toda a sua vida em sua obra e em suas memórias. Então a relação de Joyce com Dublin ou com a Irlanda de modo geral sempre foi uma relação de amor e ódio. Então existe essa ambiguidade. Ele deixou Dublin, mas Dublin nunca saiu do coração dele, né? A Irlanda nunca saiu de dentro dele. E da mesma forma é a relação com a religião, mais precisamente com a religião católica. O Joyce ele é de formação jesuíta, sempre manteve uma estreita ligação com a religião, né, com a Igreja Católica, e independente das suas ferozes críticas, ele nunca deixou de frequentar a igreja. Ele não era do tipo que ia todo domingo na igreja, mas ele frequentava a igreja, né, e frequentou assim até a sua morte. Então, existe essa ambiguidade também com relação à igreja, mais propriamente à instituição católica. E o mesmo aconteceu com a sua família, ele nunca se desapegou da família. Então essa ideia de sair, abandonar, né, o país, abandonar a família, abandonar a igreja, trata-se de um abandono meio que falso, né? Um falso desapego, né? E o seu irmão, o John Stanislaus, ele sempre teve com o Joyce, né? O Joyce sempre manteve uma relação muito estreita com o seu irmão, o Stanislaus. O Stanislaus foi uma espécie de protetor até do Joyce. Mais ou menos aí como aconteceu com o Vincent van Gogh, né, e o seu irmão Theo. O Theo também era uma espécie de protetor, né, do Van Gogh, né? Eles tinham uma relação muito estreita entre irmãos. E nas cartas nós podemos também encontrar a paranoia do Joyce com relação à fidelidade da nora no passado. Né? Então ele chega a perguntar assim, George é meu filho? Né? É uma pergunta que aparece numa das cartas. Né? Essa dúvida de se o filho dele mesmo, se era dele ou não, né? Então aparece isso na carta. Da mesma forma que aparece uma dependência emocional, né, que ele sente por Nora. Então ele tem uma dependência emocional pela sua companheira. Há trechos assim, que ele diz assim: me salve, meu grande amor, me salve da maldade do mundo e da maldade do meu próprio coração. Então são umas frases assim de apelo até, né, de apelo emocional. Tanto que o Joyce era um pequeno seixo na mão de Nora Barnacle, né? Era assim como ele se sentia, e ele chegou a confessar isso em uma carta também, né? Que ele era um pequeno seixo na mão de Nora Barnacle. E ela está presente em toda a sua obra, né? Em várias camadas, de várias maneiras, né? Sob várias perspectivas. A Nora, ela é a verdadeira Ana Lívia de muitas belezas, né, que foi imortalizada no Finnegan's Wake. E ela também
é uma extensão da própria Irlanda que o Joyce levou a tiracolo em toda a sua jornada. Então a Nora ela é uma espécie de Irlanda, ou de Dublin personificado, que Joyce carregou com ele, né? É também muito possível, né, pensar dessa forma. Existe uma nota interessante, é que há uma associação feita por muitos críticos, uma associação entre Nora e a Catherine Blake, a esposa do poeta William Blake, né? O próprio Joyce fez uma associação em um ensaio que ele escreveu em 1912, ao distinguir a mulher simples da mulher culta. E que ambos os poetas, sim, nós também podemos chamar o Joyce de poeta, ambos os poetas escolheram ficar com a mulher simples, uma vez que a mulher culta lhes inspirava desconfiança, né? E o próprio Joyce, ele declara no seu ensaio um seguinte trecho, né, em que ele diz assim: como numerosos outros gênios, Blake não se sentia atraído por mulheres cultas ou refinadas. As afetações de refinamento de salão e uma cultura ampla e fácil, ele preferia a mulher simples de mentalidade nebulosa e sensual, ou, em seu egoísmo ilimitado, desejava que a alma de sua amada fosse uma criação lenta e dolorosa, sua, liberando e purificando diariamente diante dos seus próprios olhos o demônio, tal como dizia, oculto na névoa. É um trecho bem interessante desse ensaio em que o Joyce ele se coloca como William Blake, né? Essa preferência por um tipo de mulher que não é culta, que não é refinada. Agora, é importante entender que mulher simples ou inculta não significa uma mulher burra, não é nesse sentido. Coisa que Nora e nem a Catherine eram, né? Nora ela era inteligente, ela era muito esperta. É que o tipo de formação que essas mulheres tiveram é uma formação muito básica. A Nora, por exemplo, ela estudou na sua adolescência, né, no início da sua juventude, aquilo que dava para se oferecer para as moças da sua época, da sua classe social, da sua posição, né? Então só aquelas famílias que tinham muito dinheiro é que poderiam colocar as suas filhas em escolas e em formações, né, mais avançadas. E que não era o caso da Nora. A Catherine Blake, ela era analfabeta e aprendeu a ler e a escrever com William Blake, ele que ensinou. E interessante é que o próprio Blake, que nunca frequentou escola, ele aprendeu a ler e a escrever com a sua mãe em casa. Então é importante entender isso, é uma questão de mulheres que não tinham essa formação superior, essa formação acadêmica ou mais refinada, né? Sem esses refinamentos das damas da alta sociedade. Outro tema recorrente na correspondência foram então as chamadas cartas obscenas, né? Que segundo consta, teriam sido incentivadas em parte pela própria Nora e que seria uma espécie de subterfúgio que ela arranjou para manter o seu marido longe das prostitutas quando ele estivesse longe de casa, quando ele estivesse fora de casa, em viagem. Mesmo que, assim, o que se destaca nessas cartas são as fantasias do Joyce e não da Nora. A Nora não tem esse teor, as cartas, pelo menos desse volume aqui, não apresenta nenhum teor sexual, né, pornográfico, sujo, nada disso, né?
ao contrário das cartas que o Joyce enviava para ela. Em partes, é como se ela incentivasse ele a escrever essas cartas para distrair ele, para ele não ir atrás de prostitutas, né? E então é bem interessante, visto como um subterfúgio da mulher, né? Sendo esperta nisso, tipo, segurando ele através dessas cartas, dando essa liberdade ao marido de se corresponder dessa maneira intensamente pornográfica, para que ele não fosse atrás então de prostitutas. Eu vou ler um pequeno trecho aqui só para a gente, né, ter uma ideia. Depois eu vou ler um trecho, uma carta na íntegra. Então o trecho diz assim, que é uma carta do Joyce para Nora. Fiquei feliz em saber que você gosta realmente de ser fodida por trás. Sim, agora me lembro daquela noite em que te fodi demoradamente por trás. Foi a trepada mais suja de que me lembro, querida. Meu pau ficou enfiado em você por várias horas, entrando e saindo do teu rabo, virado para cima. Senti as tuas gordas nádegas suadas sob a minha barriga e vi a tua face rubra e os teus olhos enlouquecidos. Nesse teor, em muitas cartas, dentro dessa coleção, né, o Joyce ele se expressava assim. E há trechos em que eu, assim, particularmente, eu acho muito engraçado. Por exemplo, quando nas cartas o Joyce insiste a Nora que ela tome cacau para que ela fique mais cheinha, né? E vou até falar aqui dois trechos de duas cartas no período em que Joyce tinha viajado para Dublin. E o primeiro é de uma carta datada do dia 2 de setembro de 1909, que diz assim: espero que você tome todo esse cacau todos os dias e que isso te deixe um pouco mais robusta. Suponho que você saiba porque espero isso. E na outra carta, com a data do dia 7 de setembro de 1909, ele diz assim: espero que você beba esse cacau todos os dias e espero que esse teu corpinho, ou melhor, certas partes dele, fique um pouquinho mais cheio. Estou rindo neste momento enquanto penso nestes seinhos de menina. Então, é engraçado imaginar o Joyce querendo que a Nora comece a tomar o cacau, né, para ver se ela fica mais gordinha, mais cheinha. E o Joyce ele instigava a Nora a escrever obscenidades e, por outro lado, Joyce também sugere que foi a sua companheira que o ensinou a escrever de maneira suja, usando de linguagem vulgar. Mas não é só isso. As cartas elas eram escritas rapidamente, sem se preocupar com a correção gramatical, né? Então quase não tem vírgula, existem outros sinais que são omitidos também, e sempre aquela impressão de que as cartas foram escritas com um ritmo muito acelerado, muito às pressas e espontâneo, né? Essa coisa da espontaneidade. Ao ler as cartas dá para perceber isso. E o que pode corresponder também a essa maneira acelerada, esse ritmo acelerado, né, às pressas, pode corresponder à própria excitação do Joyce no momento em que ele escrevia. Então há um sentido duplo quando se diz que as cartas eram sujas. Então o Joyce ele acaba levando essa sujeira toda para a sua obra, e o monólogo de Molly Bloom é só um exemplo disso. E isso também aconteceu, guardadas as proporções, né, com o Kerouac. O Kerouac, no seu primeiro romance, Cidade Pequena e Cidade Grande, ele tinha uma escrita mais formal,
mas foi a partir de On the Road que ele mudou o estilo, graças às cartas alucinadas e cheias de aventuras sexuais que ele recebia do Neal Cassady. Então, quando ele começou a receber as cartas do Neal Cassady, com aquele jeito maluco do Cassady escrever, de maneira assim, sem pontuação, aquela coisa apressada, com aquele teor todo, aquela excitação toda, aí foi com essa influência que o Kerouac também escreveu On the Road, né? Ele aplicou isso na hora de escrever On the Road, né? Então é bem interessante esse paralelo. E foi o que aconteceu com Joyce também, né? Agora, tudo que se sabe sobre a Nora, né, toda a coleção de cartas privadas, né, que foi salva pelo cunhado Stanislaus, mas que com a morte de Stanislaus, a viúva acabou vendendo todo o material. Nora, ela não gostava de escrever, na realidade, ela fazia isso por necessidade, tanto que nas cartas da parte do Joyce, ele sempre reclama que ela não escreveu, que ele esperou uma carta dela e não recebeu, coisa assim. Ou então quando ele chamava ela, você está muito caladinha, silenciosa, né? Então depois de muito relutar, que o Joyce, né, a relação dos dois, porque assim, eles não casaram, eles ficaram juntos, né? Vivendo juntos desde quando eles se conheceram, desde do primeiro dia que eles realmente ficaram juntos, que foi no dia 16 de junho de 1904. Então eles não se separaram mais, né? Passaram a viver juntos, logo depois indo para Londres, né? Só que eles não chegaram a oficializar o casamento. Essa oficialização, né, esse casamento realmente aconteceu no papel no ano de 1931, que eles de fato oficializaram então esse casamento. Tá? Bom, eu vou ler agora então duas cartas, uma do Joyce e uma da Nora. É hora de tirarem as crianças da sala, né? Essa carta está datada do dia 9 de dezembro de 1909, quando ele estava em Dublin, na Fontenay Street, do número 44. Minha doce e safada avezinha fodedora, aqui está outro bilhete de banco para comprar lindas calças ou meias ou ligas. Compre calças de devassa, amor, e não deixe de aspergir sobre as pernas algum perfume delicado e também de descolori-las um pouco atrás. Você parece ansiosa para saber como recebi a tua carta e você diz ser pior do que a minha. Como é pior do que a minha, amor? Sim, é pior em uma ou duas partes. Estou me referindo à frase em que você diz que fará com tua língua. Não me refiro a me chupar. E aquela palavra encantadora que você escreveu tão grande e sublinhou, minha patifezinha. É excitante ouvir essa palavra e uma ou duas outras que você escreveu dos lábios de uma moça. Mas quero que você fale de si mesma e não de mim. Escreva-me uma carta longa, cheia dessas e de outras coisas sobre você, querida. Você sabe agora como endurecer o cacete. Conte-me as coisas mais insignificantes sobre você mesma, desde que sejam obscenas e secretas e imundas. Não escreva mais nada. Que cada sentença esteja cheia de palavras e de sons sujos e indecentes. É tão adorável ouvi-las e também vê-las no papel, mas as mais indecentes são as mais belas. As duas partes do teu corpo que fazem coisas sujas são para mim as mais encantadoras. Prefiro teu traseiro, querida, aos teus peitos, porque ele faz uma coisa suja. Amo a tua xoxota não tanto porque ela é parte onde eu meto, mas porque ela faz outra coisa suja.
Eu poderia ficar batendo punheta o dia todo, olhando para a palavra divina que você escreveu e para o que você disse que faria com a tua língua. Queria tanto poder ouvir os teus lábios lançarem com sofreguidão essas altamente excitantes palavras sujas, ver a tua boca fazendo sons e barulhos indecentes, sentir o teu corpo se contorcendo sob o meu, ouvir e cheirar os peidos imundos e abundantes de mocinha saindo, pum, pum, para fora da sua linda bunda, nua de mocinha, e foder, 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 foder para sempre a xoxota da minha levada e ardente avezinha fodedora. Estou feliz agora porque a minha putinha me fala que quer me dar por trás e que quer que eu foda sua boca e quer me despir e puxar para fora o meu cacete e quer chupá-lo como uma teta. Ela quer fazer mais e mais sujo do que isso. Minha fodedorazinha nua, minha levada e serpeante batedora de punheta, minha doce imunda peidorreirazinha. Boa noite, minha cadelinha, vou me deitar e bater uma punheta até gozar. Escreva mais e mais sujo, querida. Acaricia o teu grelhinho enquanto estiver escrevendo, assim você vai dizer as piores coisas. Escreve bem grandes palavrões e os sublinhe e beija-os e os ponha por um momento na tua doce boceta quente, querida. E também erga o teu vestido por um momento e ponha-o sob a tua bundinha peidorreira. Faça ainda mais, se você desejar, e depois me mande a carta, meu querido passarinho da bunda trigueira. Essa é a carta de Joyce, uma das cartas obscenas do Joyce para a Nora. Agora eu vou ler então a carta de Nora para o Joyce, né, datado de dia 27 de setembro de 1904. Queridíssimo Jim, espero que o teu resfriado esteja melhor. Percebo que você ficou muito quieto ultimamente. Senti na noite passada como se eu não tivesse visto de modo algum, porque você teve que me deixar tão cedo quando eu entrei. Eu pensei que poderia me deitar e não pensar tanto em você, mas havia uma grande bebedeira aqui e não preciso te falar, não queria estar entre pessoas que não me importam. Eram 2 horas quando fui para a cama e eu me sentei o tempo todo como uma tola pensando em você. Eu desejava tanto que chegasse a hora quando eu não tivesse mais de te deixar. Querido Jim, me sinto tão sozinha esta noite, não sei o que dizer e é inútil eu me sentar para escrever quando eu gostaria de estar com você. Espero que você me dê boas notícias. Quando eu encontrar amanhã à noite, tentarei sair às 8h15. Até lá, os meus pensamentos estão contigo. Nora. Então, um trechinho aí, na verdade é uma carta da Nora. Geralmente as cartas da Nora são menores do que as do Joyce são mais extensas e da Nora são bem econômicas. Então, pessoal, o vídeo aqui sobre as cartas a Nora, né, de James Joyce, correspondência aqui neste volume, tá, na edição aqui da Iluminuras. Deixem aí o comentário de vocês, se vocês gostaram ou não. É bem interessante esse livro porque mostra também como parte da biografia do próprio Joyce, né, para entender até a relação entre Joyce e a sua companheira, a sua esposa Nora. Então é bem interessante também. Fica aí então a dica de leitura e deixem os seus comentários, deixem o seu like e vamos até o próximo vídeo.